do Palmeiras. O Internacional, que usou 12 dias para trabalhar, não pode simplesmente me dizer que com um gol aos 3 minutos se foi a estratégia. Tu não pode dizer que tem trabalho e dizer que um gol aos 3 minutos acabou qualquer possibilidade de voltar, né, a ter algo de vivo, vamos dizer assim, dentro do teu jogo. Se tu tem trabalho e se tu tem uma estratégia, tu vai lá e usa os outros, são 90 minutos de jogo, né? Os outros 87 para buscar o teu adversário, para pegar e fazer com que tu tenha um empate ou quem sabe até a mesma virada. O Inter, ele foi envolvido pelo time reserva do Palmeiras. O Inter, ele conseguiu jogar no segundo tempo e fazer um gol de jogada individual por conta do Palmeiras ter tirado o pé. E não porque o Inter produziu. E o Inter ficou 12 dias trabalhando e o Inter não tem nada de diferente. O Inter tem chutão da defesa para frente para tentar buscar o ponteiro, que foi o Carboneiro e o Vitinho. O Inter não tem meio campo, o Alan Patrick mais uma vez sumido no jogo, a bola não chega no Ricardo Matias, existe um espaçamento entre as linhas de uma forma absurda e quem está no gramado consegue ver isso. Olha, eu lastimo que o presidente Alessandro Barcelos não tenha tomado a decisão de demitir o Roger, não tenha tido a coragem de ter feito isso lá no Allianz Parque, que foi uma das maiores vergonhas que eu já vi o Internacional ter de passar. Eu não vou comentar a tua abertura, porque eu acho nem que é o caso agora, nós temos a semana inteira para falar do Grenal, porque eu penso completamente diferente de vocês. O Grenal é um produto completamente diferenciado, que não tem nada, se separa tudo. Mas vamos falar sobre o jogo do Internacional e sobre essa reunião. Eu fico surpreso com a surpresa do Alexandre Hertz, meu querido amigo. Porque, vamos lá, vamos ser bem pragmáticos. O momento é ruim, torcedor do Internacional desse jeito, né? Tem um Grenal. Como é que vocês acham que um dirigente do Inter vai entregar a única cabeça que tem para entregar antes do Clássico? Isso aí é uma burrice. Ele tem que ficar com o Roger, porque se der tudo errado no Grenal, a cabeça já está escolhida e ele tem algo para entregar. Se ele demite o Roger, cai o Bisol e dá tudo errado no Grenal, o que ele tem para entregar para a torcida? Nada. Então, me parece uma coisa meio óbvia isso aí. Então perde o Grenal para ter uma cabeça para entregar, é isso? Como é que é? Então escolhe perder o Grenal para ter uma cabeça para entregar. Corre o risco de perder o Grenal, sabe por que eu tô corre falando o risco isso? de ser goleado no Grenal para poder entregar a cabeça do Roger. A chance de perder o Grenal com o Roger é muito maior do que sem o Roger. É óbvio Exatamente. que não. É óbvio Não tem que nada a sim. ver. É óbvio que sim. É pior, sabe por quê? Que trabalho vai ser feito em uma semana antes do Clássico? Remobilização. Não é, remobilização? não, eu não chamo de remobilização. O Inter está Eu não totalmente chamo de remobilização. desmobilizado. Outra coisa. O Inter está desmobilizado. Olha só o que disse o Bisol depois do jogo contra o Palmeiras. Vejam como não tem. Isso aí é uma falácia completa. É jogar palavras no ar. Entendeu? Ele chegou à conclusão de que os jogadores do Inter não tiveram postura. Mas peraí um pouquinho. Os caras não foram ali para o retiro em Viamão? Não foram? Não fizeram uma... O que é isso? Isso aí é mobilização, né? É pensamento único. Não, isso é tentativa de mobilização, que não deu resposta. Mas é óbvio que é tentativa, como essa Sim, que tu não deu quer. resposta. Remobiliza com o Roger. Isso é uma falácia, Bruno. Não, primeiro, isso aí é jogar palavra pra primeiro fora. eu quero te dizer assim, obrigado pela presença aqui, empresário do Roger Machado. Não é a única Roger. pessoa que quer ir no clube ainda. Não é isso. Tá, Eu tô sendo... Não. Tá bom, É conclui que eu também quero opinar. Pode concluir. Conclui, tô esperando. Não. Quem é que é o apresentador do programa? Vamos lá. Não. O que Pera tem um a ver pouquinho. isso? E conclui uma ova. Tá, então não Depois que conclui, então fala sozinho o programa inteiro. Pera um pouquinho. Então Que fala isso? sozinho o programa inteiro, então. Mas então tá, então é o seguinte, fala tu, eu me calo e tu pode falar à Desculpa, é um vontade. programa de debate, Ribeiro. Mas Desculpa então deixa eu isso. falar. Mas é o que eu tô falando, conclui, eu vou aguardar e vou falar. Eu vou concluir quando tu quiser agora, é isso? Tá, vamos lá. Porra, cara, Vamos lá. Ribeiro, volta pra escola, Ribeiro. Pelo
amor de Deus, não, haja não. paciência contigo. Não, Ribeiro. não é Na boa. escola. Tá bom. Haja Deixa- paciência tá bom, contigo. tá bom, tá bom, tá Pelo bom. amor de Volta, Deus. põe os teus Não leva pezinhos pro na terra. coração um debate de futebol. Tá, só um Vamos pouquinho. voltar pro Tu futebol, aliás. É que eu quero ouvir o... Por favor. Não, peraí um É que eu pouquinho. quero ouvir o Ribeiro. Não Eu pode quero ouvir o discordar do Ribeiro. Ribeiro. Eu ouvi o Alexandre Hertz com todo respeito, entendeu? Eu não Quando voltei o com cara vai respeito de ti, eu pensar, só discordei, Aí não amigo. dá. Para, conclui com Ribeiro, volta pro isso. futebol, então, por favor. por Vamos lá, favor. Ribeiro. Ah, é um saco isso aí, cara. Vai, volta É um pro saco futebol. a tua encerrei. postura, Ribeiro. A tua postura. postura é um Tua postura é saco. desrespeitosa. Deixa eu Por que entrar. desrespeitosas? Gente, Tá bom, Bruno. Não é Deu, agora. deu, Não é deu, agora, deu, tá? deu, Não é deu. agora. Eu vou Deu. entrar no meio termo e Deu. vou continuar o debate Deu. aqui, tá? Vamos voltar pro Inter, Vamos gente. voltar pro Inter. Eu quero dizer uma coisa sobre o jogo que foi um massacre e já, assim, projetando o que diz respeito ao Internacional, o que diz respeito ao futuro e o próximo jogo é um Grenal. Eu entendo o ponto de vista do Ribeiro, tá? Mas a questão de timing, que é péssima, aliás, dentro do Internacional, é péssima dentro do Internacional, ela errou. Gente, isso é uma coisa que a gente está falando há algum tempo, mas a gente fica num pensamento quase que mágico de que a manutenção das coisas vai fazer com que algo aconteça. O Roger já era para ter saído antes, o Bisol já era para ter saído antes. Foi desperdiçado um período que eles julgam como precioso, o período, não, porque parece uma coisa meio... Os caras querem nos enganar, tá? Os caras querem nos enganar. Nós vamos ter 11 dias para trabalhar e aí tudo vai melhorar. Gente, o que aconteceu em São Paulo, me desculpa, Ribeiro, é uma questão de opinião, tá? O que aconteceu Óbvio em que é São questão de Paulo... opinião. Claro, questão de opinião. O que aconteceu em São Paulo foi jogo para derrubar técnico. Esse Sabe gol o que, de que foi? videogame, cara. Sabe o que foi o primeiro tempo, Eros? Sabe o que foi o primeiro tempo? O primeiro tempo me lembrou, e lembrou todos vocês. Não vem com essa que lembrou todos vocês. Lembrou o 7-1, onde era só atacar que saía gol. O primeiro tempo foi um massacre, foi uma coisa patética. Todo mundo errando, todo mundo desajustado, não havia conexão entre nada no time. Então, a única forma de acontecer algo novo é se você produzir algo novo. Gente, o Internacional só tem uma chance no Grenal e essa chance não é baseada no Internacional, ela é baseada na ruindade do Grêmio também. Mas é óbvio a que única isso. coisa que salva Mas o Inter Palmeiras é não a é ruindade adversário do Grêmio. Inter. O Palmeiras não é adversário do Inter. Ribeiro, Tu tá pensando uma coisa da camisa e não com o time em mas campo. isso não pode jogar uma cortina de fumaça, Ribeiro, para os erros em todos os aspectos que aconteceram no sábado. Não foi natural. O Inter não competiu, Ribeiro. O Inter não competiu, o Inter assistiu assustado um time O jogar. Inter não conseguiu competir. O Inter não compete há O muito Inter não tempo, competiu. Não, o Inter não compete há muito O tempo. Inter não compete Correto. há muito tempo. Olha só, uma coisa é perder para o Palmeiras. O resultado natural era de derrota. Outra coisa é perder como o Inter perdeu. O Inter foi achincalhado no primeiro tempo, 4-0. Isso não condiz com o tamanho do clube, não pode o torcedor passar por isso. E eu posso pegar como exemplo o próprio Grêmio, que outro dia o Guimarães falou aqui, foi até ironizado, de que o Grêmio hoje compete muito mais do que o Inter e ele tem razão. Claro que sim. O time do Grêmio, sem os reforços que chegaram, é muito fraco, mas teve postura para jogar contra o Flamengo no Maracanã, contra o Galo em Minas. Esse time do Inter não é tão fraco e não tem a mínima postura. E me parece que isso diz totalmente respeito ao trabalho do treinador, que já fracassou há muito tempo. E esse é só mais um exemplo. O Inter contra o Flamengo foi ridículo, gente. O jogo do papel picado. O Inter, no mínimo, deveria ter tido uma postura em casa contra esse adversário. O Inter foi batido facilmente e tem sido assim em todas as rodadas. Sabe como que isso vai terminar? Com o Roger. Pra mim tá muito claro Claro que isso. sim. O Inter vai perder o Grenal com o Roger e o Roger vai ser demitido no Grenal. Esse é o enredo. O Roger, que foi pro Inter, vai ser demitido justamente num clássico Grenal. A chance do Inter de não perder o Grenal é tirando o Roger. É tirando o Roger. Talvez eu não precisasse dessa explicação, mas eu vou dar essa explicação antes da minha opinião, tá? Porque eu respeito muito a pessoa Roger Machado acima de tudo. Eu admiro o Roger como pessoa, admiro o Roger como profissional, mas eu preciso dizer uma coisa aqui para o Roger. O trabalho dele já terminou. E não foi no sábado. O que aconteceu no sábado foi a consequência de um trabalho que já terminou e que o grupo já entendeu que terminou. O trabalho do Roger não vai tirar mais absolutamente nada do elenco do Internacional. E aí o que fica livre para o torcedor formar a sua opinião é: o Internacional perdeu da maneira como perdeu para o Palmeiras por uma consequência de um trabalho ruim
Ou porque os jogadores já não querem mais o Roger comandando o Internacional. E desculpa, isso é a liberdade do torcedor em concluir isso. Pode interpretar. Porque depois do que aconteceu no sábado, se a gente conversar com qualquer torcedor do Internacional, vai surgir isso. O grupo jogou para derrubar o Roger. E é óbvio que não tem como provar isso, como nunca tem como provar isso no futebol. Mas o mais importante de tudo é, o trabalho do Roger já terminou. O Inter está postergando uma decisão que já foi tomada. Terminou! O trabalho no Roger do Inter acabou o Roger. Será que o Internacional tem medo de lançar mão de um interino? Porque eu me lembro de um Grenal onde teve lançamento aí de um interino e afundou mais ainda. Eu acho que isso conta. E afundou mais ainda. Eu acho que isso conta, mas... Porque assim, não tem ninguém no Mas mercado. tem uma coisa. Não tem ninguém no mercado. Não, era o Odair, né? Era o Odair. 5-0. Exato. 5-0. Será que o medo do Inter é lançar mão de um interino? Eu acho que isso conta, tá no mas jogo tem, também. mas tem Eu uma acho que coisa. isso tá Eu na acho que pauta conta, também. sim. Eu acho que sim. Tem uma coisa que aconteceu, Gamba, se tu me permite, que é a segunda vez que acontece, que eu não aguento mais no Internacional. Está aqui o Eric, que esteve em São Paulo na entrevista coletiva do Bisol, dos dirigentes. Temos enfim. a fala dele depois, podemos chamar, depois, desculpa, mas eu só quero colocar aqui porque eu acho que é um debate que é assim, ó, é uma fala que está se repetindo e é uma fala quase insuportável no nível de falácia, de tentativa de ludibriar, de enganar. O Roger uma vez falou isso também, há umas 2 coletivas atrás. Por que o Roger tem que ficar? Porque o trabalho do dia a dia é bom. Isso me enlouquece. Isso mata o cara. Sabe por quê? Isso é mais ou menos como eu te servir um prato de comida ruim. Eu digo, não, mas na hora de fazer a comida tava tribom. Pelo amor de Deus. O futebol só tem uma razão de existir. Uma razão. Jogar as competições e desempenhar nas competições, né, jogando aquilo que foi treinado no meio de semana. É um absurdo o cara ser mantido. Isso é como uma banda se consagrar pelo ensaio, não pelo show. Pelo amor de Deus! Vocês estão malucos com essa ideia, cara? O trabalho do dia a dia é bom. E daí? O que importa é o campo, rapaz. Futebol não é só tático, Gamba. Claro que Futebol não, tem outros gente, fatores. claro que não. Mobilização é um dos fatores fundamentais do futebol e ele não mobiliza mais. Taticamente, nunca teve em discussão a capacidade do Roger. Nunca teve. Exato. Taticamente o Inter é um time fraco hoje. discussão era É sempre um time desorganizado Por quê? taticamente. Porque é uma consequência Claro, da do gestão. todo que se perdeu. É. Ribeiro, o Bisol, na entrevista dele do sábado, ele fez uma escolha arriscada, suicida, mas ele fez uma escolha. Ele botou tudo pelo Grenal. Ele ficou do lado do Roger. Não, ele ficou do lado do só Roger. isso. Ele ficou do lado do Roger. E botou na do jogador. É óbvio, ele escolheu o Roger em detrimento ao elenco. Tá bom, talvez realmente seja a convicção dele, mas é um movimento extremamente arriscado. Perigosíssimo. É um movimento kamikaze. É um Perigosíssimo. movimento kamikaze tu jogar para o grupo. Quase a responsabilidade. inexperiente. Claro, Guimarães. É um movimento extremamente arriscado porque tu tem que olhar para esse grupo nessa semana e pedir para esses jogadores jogarem por ti o clássico Grenal. É muito arriscado. Muito arriscado. Eu além de, claro, concordo contigo, mas eu quero sustentar isso que eu falei há pouquinho, assim. O Inter parece temer lançar mão de um interino, justamente por ser, se não fosse Grenal, vou dizer para vocês uma coisa, se não fosse o clássico Grenal, o próximo jogo do Internacional, ele estava demitido e o Inter ia de interino contra Botafogo, contra Mirassol, Sim, contra... eu também acho isso. O Roger só está no cargo porque Claro, é Grenal. é isso aí. Senão o Inter tinha um É que- interino hoje. É que se tu tem gestão no Certeza vestiário... absoluta. Eu acho que se tu tem gestão no vestiário, tu demite o treinador para justamente fazer um abalo. Eu não penso na palavra mobilização, tá? Como o predicado do movimento de demitir o Roger. Eu penso justamente no abalo do vestiário para a zona de conforto acabar. Porque, por exemplo, tu não pode, cara, tomar 4 no lombo no primeiro tempo. Aliás, é a primeira vez na história do Inter. Na história do Inter. Não é assim, ó. É na história do Allianz Parque, que é agora, né, recente. É na história do pontos corridos, que é desde 2003. É na história do campeonato. Não. É na história do Inter. Que ele toma 4 gols e não faz nenhum. Em um tempo.
Tu não pode permitir esse tipo de coisa. Aí tu vem, nas imagens que a gente está mostrando há pouco aqui, o Carboneiro faz o gol e baixa a cabeça e vai caminhando devagar, num sentido, claro, né, de vergonha. O corpo fala, né? Num sentido de vergonha, mas ao mesmo tempo, se tu tem qualquer perspectiva de que tu pode buscar o resultado, por pior e mais difícil que seja, tu entra, pega a bola dentro do gol e vai botar ela no meio do campo. Vamos jogar! Vamos jogar! Quem é que chama a responsabilidade? Botaram o Rocher para falar, um estrangeiro que mal entende, às vezes, a pergunta mais pancada do jornalista. Quem é que chega e chama a responsabilidade? Um menino chamado Anthony levantou do banco de reservas e foi quase à beira da linha da lateral para dizer pro Carboneiro: vai, cara, vai pro nosso campo, vamos lá. E o Carboneiro caminhando como se estivesse na São Paulo Fashion Week. Parecia que estava de mão dada com a Gisele Bündchen. Sabe? Então, assim, pelo amor de Deus, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para o presidente Alessandro Barcelos na jornada do Vozes do Gigante. Eu não apelo mais para sua competência ou incompetência. Eu apelo para o seu coloradismo. Faça algo, presidente, pelo seu coloradismo. Se o senhor é colorado, o senhor tem de tomar uma atitude para este final de semana. Faça algo, presidente Alessandro Barcelos. Cara, mas eu vou te dizer assim, ó, eu acho que o Pedro tá certo. Se não fosse Grenal, acho que ele demitiria. Acho que ele tá com medo de tomar uma goleada no Grenal. E é sempre a mesma lembrança, que eu acho que um caso não tem nada a ver com o outro. Eu acho que, pelo contrário, agora, demitir o Roger faria o Inter melhorar. Não sei se ganharia o Grenal ou não, mas nitidamente esses jogadores não querem mais esse trabalho. Os jogadores, eles estão nitidamente... a culpa é dos jogadores, não é do Roger. Beleza? Então, passe a tirar os jogadores do vestiário. Esse é o ponto. Vai ter que agir de um lado ou do outro. Tu chegar publicamente, colocar na conta dos jogadores, que é o que foi feito pelo Bisol, mas os mesmos jogadores seguem, os mesmos jogadores, inclusive, estão sendo escalados, isso não vai resolver nada. Então, ou tu tira um lado, ou tu tira o outro. Esse casamento Roger e grupo de jogadores não funciona mais. E tá explícito isso. Vamos pegar do outro lado. Vamos pegar do lado do Grêmio. Vocês pegaram e demitiram o treinador agora no último Grenal. No Grenal do Brasileiro. Sim, o auxiliar foi o Grêmio perde pro Mirassol. Sim, bom exemplo. O Grêmio perde pro Mirassol. 4. Os caras vão lá e demitem Mesmo placar, o igualzinho. Quinteiros. É, o mesmo placar. Igual. Claro, a única diferença é o tamanho das duas equipes. Demitem o Quinteiros e o Grêmio joga até melhor. Melhor jogo do Grêmio do Sim, ano. pô, Melhor. Sim, o Grenal da Arena. e não só em relação ao Inter, mas em relação a si mesmo. O Grêmio é o melhor jogo do Grêmio no ano. Mas aí que tá. Tanto é que queriam a permanência do James para a sequência Ou da seja, temporada. a maior prova de que é um contexto maior, não só o treinador, e aí talvez o Bisol esteja certo, é que ele não demite o treinador. Mas aí que tá. Ribeiro, o que é mais fácil? Tu ficar do lado do grupo ou tu ficar do lado do treinador? Não, é óbvio que tu tem que ficar do lado do grupo. É o lado mais Só forte. que tem o seguinte, eu vou repetir, me parece previsível isso aí. Eu duvido que o Internacional tenha medo de tomar goleada do Grêmio do Grenal. O Grêmio não goleia ninguém. Depois nós vamos falar do Grêmio, o Grêmio é um lixo de time, né? Sabe? Então a gente não, ninguém vai golear. Se for um 0-0, bem, sabe, macanudo, todo mundo se livra. Então, assim, ó, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: o Internacional só tem uma reserva, né? Ó, se der tudo errado, eu tenho a cabeça. Porque se ele vai pro Grenal do jeito que tá, com o técnico interino, com todo o time desarrumado, com toda a questão de postura e tal, ele não tem ninguém para entregar. Isso aí me parece tão óbvio. O Roger só fica para isso. Tá, mas tem que tentar ganhar o se Grenal. ganhar o Grenal, que pode ganhar, é óbvio que pode ganhar o Grenal. É que o tu não Grenal. pode pensar. Não, O que o o Inter não Bruno vai pensar o quiser. Flamengo, o Inter vai pensar o Grêmio, O que o que é Bruno tão ruim quis dizer, quanto ele. que eu entendi agora, né?
é que tu não pode pensar no Grenal apenas como um evento para entregar a cabeça do treinador. Tem que pensar no Grenal Mas o Inter vai jogar mobilizando para tentar somar os pontos. Mas ele vai enfrentar o Grêmio, que é tão ruim quanto ele. Aí a competição é igual para igual. Tu quer ver? Eu vou te dizer o Grêmio seguinte, corre tá? mais que o Não sei se não é, não sei se não é. Eu vou lançar uma, lembro do Grêmio da eu vou Série- lançar uma questãozinha O Grêmio aqui, da tá? Série B era muito podre. E foi no Beira-Rio e ganhou de 3-0. É que- Por que eu tô falando por que eu tô lembrando isso? Porque às vezes a desmobilização é tão grande dentro do cenário do Inter que tu faz um fiasco. que é pior. É óbvio que Olha- não vai tomar 5-0, mas tu faz um fiasco em casa, Eu vou toma fazer 2, 3-0. Eu vou fazer uma leitura bem simplista, mas bem simplista. Se o Roger perder o grupo, entre demitir o Roger e permanecer com o Roger, qual a opção que eu tenho garantia maior que o Inter não perde o Grenal? Mas como é Tirando que ele Roger. perdeu? Tirando o treinador. Mas Não. Deixa eu Ribeiro, entender assim. ó. a lógica é bem óbvia. Se eu parto do princípio que o Roger perdeu o grupo, qual a escolha que eu faço para ter uma garantia maior que eu não vou perder o E Grenal? assim, ó, eu não vejo Atende ao desejo dos eu não jogadores. vejo na Tira- queda do Internacional time querendo derrubar treinador. Eu não vejo isso. Até porque o Roger passou o trabalho inteiro dele priorizando a gestão de vestiário. Tudo bem, Ribeiro, mas Então, tem... eu não vejo mas isso tem aí. coisas, eu não- mas, Ribeiro, tem Ele coisas entregou o cargo complicadas. 2 vezes em entrevista coletiva. Ele praticamente entregou. Ele disse que não é técnico do Inter, ele estava técnico do Inter. Lembra disso aí, Alexandre? Sim, mas tu quer Mas ver? isso aí é Mas sintomático, eu Ribeiro. acho que Isso tem aí há coisas, 3, 4 Ribeiro. rodadas. Eu acho que tem coisas que também falam dentro do campo. Pega esse gol aí que a gente tá vendo, tá? Os jogadores estão trotando. É verdade. Os Isso jogadores é verdade. estão trotando. Tu pega ali, ó, o cara entrou às costas Mas tu do... acabou de dar um do- exemplo, a reação do Carboneiro depois do gol. Sim, mas É, quer isso ver é uma outra? emblemático. Tem uma Juninho não outra acompanha imagem. o cara nessa jogada Tem, aí. tem Parado. várias imagens. Tem várias imagens. Tem esse lance aí, por exemplo, tá? Agora, quando ele cruzar, olha a facilidade que ele passa começa com o Vitão, já sai lá, né, para pegar a primeira bola, ele passa com uma facilidade pelo Juninho. Cara, que é o que é entregar, é que assim, ó, a gente precisa também detalhar essa questão do grupo não quer mais. O grupo ele não fez um churrasco, por exemplo, na casa de um jogador e falou, ó, vamos entrar de sacanagem no campo pra derrubar o treinador. Não, mas tu não é tem mais, isso tu que não tá tem uma acontecendo. vontade, cara. Tu não tem como mais essa saco. ideia. Tu não, Perfeito, sabe? é. Não tá, Por isso que eu chega, falei, o mano. trabalho já Gente, terminou. não isso aguento aí, mais. isso aí, 4x1. isso aí. O 4x1 não é... Porque pra ô, deixar Bruno, claro, porque senão o cara acha que o jogador entra de sacanagem. Não, é isso que a gente falou. O cara tá de saco cheio, o cara não quer mais Não, correr, é que já assim, era. é que E assim, outra, quando a reação do Carboneiro é aquela, prestem atenção, Olha isso esse diz, gol, cara. isso diz menos sobre o Carboneiro e mais sobre o ambiente. Vocês querem saber qual é o ponto de corte? Não, daí olha só, Fala, não, fala. gente, olha só, vocês têm que, eu acho que vocês viram na imagem, tá? Mas eu vou descrever pra vocês. O Antony levanta, como mais uma vez eu vou dizer, o Antony levanta a casa-mata e chega na beira do gramado, na lateral, e faz aqui, ó, pro Carboneiro, ó, vamos! E o Carboneiro andando aqui, ó, devagarzinho. Aí vem o Vitão da defesa, vem correndo até o meio-campo, olhando pro Carboneiro e dizendo, e aí, meu? E aí, vamos ou não vamos e tal? E o Roger tá falando alguma coisa pro Carboneiro e o Carboneiro tá olhando pro Roger, assim, ó. E os dois Mas tem andando. uma outra situação, sabe? gente. Pô, o aí- ponto de corte, perdão, gente. O ponto de corte, o 4x1 não é nem início nem fim, é trajetória. A trajetória do enredo. O ponto de corte Boa frase. foi quando o Inter foi eliminado pelo Flamengo na Libertadores. Ali é o ponto de corte. Foi um confronto que o Inter sequer conseguiu competir. O Inter entrou em campo sem nenhum espírito de competição, né? Antes já tinha eliminação com o Fluminense e antes tinha o processo que, para mim, produziu tudo isso. Uma entrevista coletiva, o Ernst estava pela Bandeirantes, pela Rádio Bandeirantes, o repórter Leonardo Mal. O vice de futebol, José Love Bisol, diz o seguinte: ganhamos o Gauchão, estamos nas oitavas da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores. E ontem, na entrevista do Alan Patrick, olha só, é só juntar os pontinhos, tem que ouvir, Ribeiro, aqui, ó, ouvir às vezes mais do que falar, ouvir mais. Entrevista do Alan Patrick, ele dizendo o seguinte, a gente tinha uma expectativa de chegar na parte de cima da tabela. Gente, o Inter vive no alto engano há muito tempo. O Inter achou que podia competir com o Flamengo. O Inter achou que, com o Fluminense, não, nós somos melhor que... Os caras foram pro Mundial. Tu reproduziu esse discurso, né? Um bando de barrigudinho, que eu me lembro muito bem, né?
O Fluminense é a hora que a gente quiser. Com o Flamengo achou que estaria tranquilo mesmo se perdesse, porque o gauchão é o crédito que o Inter tem. O Inter está dentro do auto-engano há muito tempo e esse processo de auto-engano continua quando se diz que o trabalho do treinador é bom no dia a dia. Parem com falácia e parem com ego. Não baixou o ego de vocês ainda? Eu vou ser didático, tá? Didático com aquilo que eu falei há pouco sobre o final do trabalho do Roger. O trabalho do Roger, para mim, no Internacional, ele terminou no dia 12 de junho, quando o Inter perde para o Atlético Mineiro por 2-0 e o Inter não soube entender o que estava ali para demitir o Roger, usar a parada para o Mundial e ali fazer uma retomada de rota na temporada 2025. Vivo ainda nas competições. Para né? tentar salvar contra o Fluminense, para tentar salvar contra o Flamengo e para tentar se salvar no Foi o Campeonato jogo Brasileiro. da troca do volante, né? E eu Ali tenho- acabou o que trabalho ele opta- do Roger Machado. E eu tava lá, Ali acabou. e eu não gosto disso, né? Eu tenho pavor de fazer aquele famoso eu avisei. Mas tu tava, né, cara? Mas eu tava lá e eu cheguei no Bisol, depois na coletiva na Zona Mista, e disse assim, Bisol, você está agora na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro e você tem aí a possibilidade de repente, em agosto, ter a temporada encerrada. E ele me disse, não, mas nós vamos dar a volta por cima, nós vamos treinar.